Ele foi rasgado, entendeu? Que era para simbolizar que quando Jesus morreu na cruz, ele falou: está feito, está consumado. Isso não quer dizer que a Bíblia não tem valor, né? Fala, o Evangelho não está na Bíblia. Como assim? Tem 4 Evangelhos lá dentro, não está na Bíblia. Primeiro Deus se revela para a humanidade, através dos profetas, dos homens de Deus, das mulheres de Deus. E depois, essas pessoas têm a necessidade de escrever. E em alguns momentos Deus manda escrever. Deus fala para Daniel, escreve. Agora guarde isso aí, depois você vai escrever. Depois a gente vai abrir esse selo aí. Lá para João, no livro de Apocalipse. João, escreve isso daí. Tem esses momentos. Mas é igual o Will falou. O Evangelho está para além disso. Não estou falando que a gente tem autoridade de escrever novos evangelhos. O evangelho está para além do que está escrito, no sentido de que a gente tem que viver o evangelho. A gente tem o costume, né, de ter em casa o quê? Uma Bíblia aberta no Salmo 23, no Salmo 91, como se fosse um amuleto. E isso não vai servir para nada. Vai espantar ali. Não vai. O demônio vai passar, vai dar uma lida no Salmo e vai continuar na sua casa, se for depender disso, né, para afastar ele. Mas é quando eu coloco o que está escrito em prática e aí eu vivo o evangelho. O evangelho é uma coisa que se pratica, não só que se estuda e guarda na cabeça. O evangelho não está para além da religião, está para além do que está escrito, no sentido de nós vamos viver. Está para além mesmo. Tem, eu vou levantar um ponto crítico, tem evangelho dentro de um Umbanda. Tem. Nossa. Tem, cara, porque o evangelho ele é expressão. Aqui a gente aprende a estudar a expressão de Deus, que é Cristo Jesus. Agora, o evangelho ele é expressão. Quando uma pessoa de qualquer religião, aí a pessoa fala comigo assim, por que você falou Umbanda? Porque isso aí é muito, as pessoas têm muito esses dogmas na cabeça, sabe? Onde que Deus tá ali, Deus tá aqui e tal. Mas Deus tá em expressões. Então, primeira coisa, se minha mãe é lá do Candomblé, mãe, eu sei que você não é, viu? É a mãe lírica, a mãe poética, não é a mãe de verdade. Exatamente, se ela tá lá, ela ora por mim, proteja o meu filho, ele tá indo fazer uma viagem, ele tá indo fazer uma prova, dá conhecimento, dá discernimento para ele. Para quem que ela tá pedindo isso? Quem que pode exercer o bem, né? O bem, quem pode exercer é só Deus. É só Deus, cara. Palavras são só palavras. Entendeu? Porque se fosse olhar pelo conteúdo certo, Jesus nem chama Jesus. Então você está adorando Deus errado. Não é? Jesus Deus nem chama Deus. Jesus é a tradução da tradução da tradução. Exatamente. O nome, então né? Palavras são só palavras. Jesus ele se revela lá na tribo de índio. Aí você fala, as tribos de índio hoje é fácil Jesus se revelar. Tem as Bíblias online, os caras têm iPhone e tal. Tem muita gente que vai levantar esse ponto, né? Mas existe tribo que não tem contato humano e nem vive com nada. Ou até mesmo sociedade humana antes de 1500, sabe? Que não tinha chegado os portugueses aqui. Então o evangelho propriamente dita, tipo assim, agora vamos falar de Jesus que dá nome, né, à situação. Não tinha. E como essas pessoas foram salvas? Como? Aí lá no estudo lá em casa, eu levantei esse ponto para os meninos. E eu falei assim, aí eu brinquei com eles. Tinha um índiozinho que fez uma coisa errada. E aí os outros índios vieram e falou, vamos bater nele. Aí um outro índiozinho olhou e falou, isso está errado, cara. Não vou fazer isso não. Jesus se revelou ali. O Evangelho se revelou. E aí ele fala assim, que os dele ouvirão e reconhecerão a voz dele. O pastor e as ovelhas, né? O pastor, tem a palavra do bom pastor. E ele também fala que em um outro momento que as pessoas que vão ouvir a voz de Jesus, ele reconhece, ele fala em vários pontos, porque o Evangelho de João bate muito em cima disso, sabe? De você reconhecer o que é o Evangelho, como que é o Evangelho, porque você pode ver que o Evangelho de João já começa lá. Viu Jesus chegando para João, já. Tem de nascimento de Jesus, né? Fala um negócio meio... Ele não trabalha o nascimento do Evangelho, já começa Jesus fazendo milagres. Jesus por causa do Evangelho. Né? Então eu acredito que a gente tem que ir para esse ponto de entender que o evangelho ele é pura expressão. Quando a gente expressa Deus, a gente vive o evangelho. E a gente só expressa Deus usando Jesus como chave hermenêutica, usando Jesus como chave de interpretação das coisas que acontecem ao nosso redor. Aí você fala assim, não, se fosse Jesus, como que ele agiria ali? Como é que eu vou saber como é que Jesus agiria? Ele não está aqui, ele não está me falando. Ele está te falando, cara. A verdade é que Jesus... Tem escrito também. Tem escrito, mas
Se você não precisar de estar aqui com a Bíblia o tempo todo na mão, vai acontecer uma situação com você no trânsito, vai acontecer uma situação com você no serviço. Dentro de você, se tiver verdade, vai ter ali Jesus falando com você em ser. E aí você vai chegar e falar, pera, isso não está certo. O certo de agir é assim. E aí você vai agir da maneira cristã correta, sem precisar de Bíblia, sem precisar de pastor, que as pessoas vivem assim. Ô pastor, eu posso fazer isso? Elas vivem... Aí inverter a parada. Eu acho muito louco isso. É que é o seguinte, elas praticamente elas ficam à beira do precipício e falam assim, eu vou caminhar nessa beira. Ô pastor, eu posso fazer isso? Se eu puder, eu vou fazer. Isso não é evangelho. Ah não, irmão, tá escrito na Bíblia e tal. Graças a Deus, falou. Agora eu posso fazer. E o problema disso... E o coração? Não é? Se o problema de depender do outro é que você não tem autonomia. E se o outro não falar nada? O que você faz? Você vai depender a vida toda só do que o outro fala, no sentido assim, pô, é claro que Jesus instituiu pessoas que vão liderar, instituiu pessoas que vão ensinar, mas o evangelho e a cristandade é para todo mundo, é para você viver. Jesus chamou você e vai designar o que você fazer. E aí você tem que ter a consciência também de ter essa autonomia, porque o Espírito Santo está em você e ele também fala com você. Não é mais um sistema, uma liturgia de sacerdote, que o sacerdote faz a ponte entre Deus e a humanidade. O que a Bíblia fala? Que todos nós fomos feitos sacerdotes. No que sentido? Eu posso ter o acesso livre ao Pai. Eu não preciso depender só de um sistema religioso para encontrar Deus. Aquele véu foi rasgado de cima a baixo, simbolizando que Jesus, na morte dele, ele rasgou. E aí, de cima para baixo. De cima para baixo. E aí o interessante é que quando você vai estudar, era impossível rasgar o véu do templo. Não, aquele trem ali era, além de ser mais de um tipo de pano, era um trem pesadíssimo. Era um negócio mais ou menos dessa grossura, de um pano com o outro assim, ó. São várias camadas. Várias camadas. Então era impossível, só teria como cortá-lo. Mas ele foi rasgado. Entendeu? Que era para simbolizar que quando Jesus morreu na cruz, ele falou, está feito, está consumado. Não é que é? Tetelestai. Exatamente. Né? Então assim, ele chegou e cumpriu pra gente. Aí, o que ele deixou na nossa mão? Ele deixou na nossa mão a responsabilidade de, como seres humanos, ser o mais espirituais possíveis e bondosos possíveis, porque nós temos nossa natureza. E tem um ponto também muito interessante dentro disso, mano, que é a própria palavra evangelho, porque eu acho que a gente tem que também pegar alguns termos e explicar, que aí vai dar o sentido. O que é o evangelho? É boa nova, é boa notícia. É uma novidade pro bem que chegou. Então, imagina, aqui, olhando o cenário daquele mundo, é um mundo religioso, não só falo do judaísmo, mas todas as culturas daquela época pautadas na religião. Tinha a religião do estado que era de Roma, os imperadores, os deuses romanos e gregos, aí tinha os assírios, tinham seus deuses, cada um tinha o seu deus, o sistema religioso daquela época. Aí Jesus vem com a boa nova do evangelho, que é uma coisa nova que renova mesmo, uma notícia. É como se você estivesse vivendo uma vida pacata, travada. Eu falo, meu irmão, chegou um negócio novo na cidade, top demais, você vai gostar demais disso, vamos lá, ver algo bom. E aí a gente vê isso no evangelho, que está para além de qualquer conceito criado pelo humano, está além do cristianismo, que é a religião. Eu já de cara não gosto nada que é ismo. Exato, o ismo tem uma ideia meio ruim, né? Não gosto muito de coisa que vem com ismo, não. Depois a gente explica aqui um pouco sobre os ismos. Isso aí é realmente... A pessoa fala comigo, não, mas isso é o cristianismo. Eu não tenho cristianismo comigo, não. Eu tenho evangelho, tem boa nova dentro de mim. Eu sou cristão. Esse cristianismo é um ismo, sabe? É uma coisa de muito... tipo de... bando. Não é uma coisa humanizada, sistemática, e tudo que é sistemático demais. E o que acontece? Acontece divisão. Acontece as pessoas que vão acreditar ou não acreditar, que vão aceitar, cria a sociedade, cria um sistema, e tudo que tem sistema que é fechado, tem margem. Acabou, filho. Você vira marginal de certas coisas. Se você não está dentro daquele sistema, você está marginal daquilo. E o que acontece?
O evangelho, como você disse, é uma parada que cabe tudo, velho. Entendeu? Cabe todos, cabe todo mundo. Não estamos dizendo, para não criar uma certa polêmica ruim, que de qualquer jeito não, também não. Tá ligado? Não, mas você entra, eu acredito que você entra no evangelho de qualquer jeito. Não, claro, você entra, aí a luz, o que eu acho que é evangelho é totalmente ao contrário do que as pessoas. As pessoas que elas entram e se santificam e pronto, velho, tô aqui, pá, Deus volta e eu puf. Cumprir a cartilha, pá, né? Subir. E não é assim. Não, eu acredito muito nesse evangelho que é para todos mesmo, que a pessoa ela começa a melhorar. Um ser que não é mutável, ele não consegue ser evangelho. Ele tem que ser mutável. Ele está em constante, ninguém está pronto, cara. Exato. E ninguém fica 100% também, ninguém né? fica 100% pronto, cara. Tá todo mundo crescendo em Deus, todo mundo em Deus, evoluindo, entendeu? Ele dá as vitaminas corretas para essa planta, para essa árvore crescer e frutificar e tudo mais. Mas ninguém está pronto. Se eu não estou pronto, se você não está pronto, o que é que nos dá direito de julgar uma pessoa por uma atitude dela? Porque às vezes, uma coisa interessante que a gente pode fazer numa oportunidade que a gente tiver mais pessoas, cada um escreve o que ele acha que é o pecado dele. Uhum. E aí você joga pecado, dentro, né? Na percepção dele, né? Aí você joga dentro de uma vasilha, aí depois todo mundo vai lá e pega. Aí você fala assim, aquele agora é seu esse pecado aí. Esse jeito de pensar, né? Esse jeito de interpretar. Para a pessoa entender que, tipo assim, todos nós carecemos da mesma graça. Todo, indiferente do seu pecado, do meu pecado, todos nós carecemos da mesma graça de Cristo. Não é por mérito. Eu não faço nada para me salvar, cara. Então por que se eu não fazendo nada para me salvar, eu não vou me salvar, mesmo que eu faça alguma coisa? Por que o outro ele não vai ser salvo porque ele não faz aquilo que eu faço? Exato. Não, eu faço isso, eu estou salvo, aquele não faz, ele está salvo. Então quer dizer que eu sei que faz. Jesus. Você viu pra nada. Jesus, você veio pra terra que morreu, fez o negócio todo. Não precisa de Jesus, não então precisa de Jesus. Vai? A graça, a morte de Cristo é que nos liberta. Cristo é que nos liberta, não é nossas atitudes. A questão é que eu entendendo Cristo, o que é Cristo, eu começo a mudar. Porque não tem como. Aí é outro ponto. Não tem como eu conhecer a Cristo e não mudar. Então não é a minha atitude que está me salvando. É o meu aceitar ali. E eu falar, Deus, nossa, Jesus, o Senhor é maravilhoso. Não vou fazer isso aqui não. Então você começa a não fazer. Mas não é a sua atitude de não fazer que vai te salvar, não. É Cristo. Exato. Entendeu? Jesus. Uma coisa, eu rapidinho para me concluir. Eu falo com o pessoal lá em casa essa questão. O caminho é sempre ao contrário do que as pessoas pensam. Sabe? Elas pensam que eu faço isso para merecer aquilo. Não, você entende que você é merecedor daquilo, né? Porque Cristo te fez merecedor, não que você é merecedor com os seus conceitos, com as suas atitudes, mas Cristo te fez merecedor. E a gente não sendo merecedor, Ele nos fez merecedor. E você entendendo isso, você começa a mudar. Então, e dentro disso, se fosse fechar numa frase, seria tipo assim: para você ser liberto por Cristo, você tem que dar liberdade para Ele fazer isso.